Se você não sabe o quanto está ganhando com a fotografia, provavelmente você está cometendo o erro de misturar todas as contas pessoais com as contas da empresa. Fala galera, eu sou o Christian da GoImage e você está em mais um Papo GoImage e hoje com 3 caras sensacionais, Eduardo Vanassi, Pedro Santos e o nosso amigo músico Léo Dias. E aí galera, como é que vocês estão? Cara, eu tô quebrado, né? Tô quebrado porque eu paguei o Corolla, o Fusion. Se tem uma besteira que um fotógrafo pode fazer é comprar um Fusion, né? Mas isso fica pra depois no papo. Eu queria conseguir separar o dinheiro, né? Tem que ter dinheiro pra separar. Como é que eu vou separar o dinheiro pessoal com o dinheiro... Se não tem dinheiro. Eu tô na onda do Pedro aí, cara. O dinheiro entrou, saiu e a gente nem viu. Mas olha só, galera, quando a gente fala, né, que misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do vamos chamar de estúdio, né? Mesmo quem não tem estúdio fala que tem estúdio, né? O estúdio virou o negócio e não o local físico, né? Quando a gente fala em misturar, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, né? Tem muito fotógrafo que não consegue entender o que é custo do estúdio e o que é custo pessoal. Tem muito fotógrafo que não consegue ter essa ciência de conseguir separar uma coisa da outra, né? E tem até uma dica que eu dei em um outro momento, eu não me lembro agora com quem que eu tava, e que eu falei o seguinte, cara, quando você olhar para um custo e você tiver dúvida, por exemplo, vamos supor que você tem um estúdio em casa, a internet... Quem é que paga? É 50% o estúdio, 50% eu, pessoal? Eu penso que não. Eu acho que nesses casos, e é esse um dos motivos pelo qual o fotógrafo não consegue separar o pessoal do profissional. Porque ele fica, aquele que tenta, ele fica preocupado com o mínimo detalhe, e não é isso que vai fazer a diferença, entendeu? Eu penso que se você tem dúvida, por exemplo, a internet, se a empresa precisa de internet e ela não funcionaria sem a internet, um exemplo... A empresa paga a internet. Você utilizar a internet, pense isso como um benefício para você mesmo, entendeu? Então, eu, como funcionário da Vanassi Fotografia, me utilizo da internet da Vanassi Fotografia durante a noite, para as minhas coisas pessoais, como um benefício por ser o proprietário da empresa. É um benefício, entendeu? Eu acho que fica muito... Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção do pessoal, porque eu acho que fica muito mais fácil de controlar as contas. Óbvio que você não pode também colocar todas as contas para a empresa, né? Eu ia dizer, né, Vanassi, o cara comprou um perfume de R$1.000 e vai botar na conta da empresa dizendo que tem que ir cheiroso pro casamento. Daí não vai rolar, né? Tipo assim, não, eu vou botar na conta da empresa porque eu preciso Não, tem que ter esse bom senso, né, de entender o que faz o negócio girar e o que é coisa tua de fato, né? A internet com certeza faz o negócio girar, sem a internet tu não consegue, né? Então... Vocês querem um exemplo? Olha só, eu, por exemplo, comprei 2 camisas. Eu nunca tinha pago tão caro numa camisa na minha vida. Comprei 2 camisas lá no Espírito Santo, paguei quase R$800 cada camisa. Nunca na minha vida pensei que eu ia ter uma camisa desse preço. Mas aí eu pensei, cara, eu nunca usaria uma camisa dessas. Por que eu comprei? Porque eu trabalho com médico e o médico sabe que o troço é barato. O médico sabe, entendeu? E quando os caras vêm aqui, o jeito que eles vêm vestidos, eu comecei a me sentir mal, né? Eu digo, porra, cara, o Cris, por exemplo, veio aqui pra gravar, eu digo, puta que eu pariu, né? Como que eu vou estar com uma camiseta, entende? Não tá compatível, né? Como eu não uso essas camisas em nenhuma outra situação, essas camisas, elas são custo da empresa. Comprei porque eu preciso para trabalhar. Então, aí quase como um custo do uniforme numa empresa. Isso. Por exemplo, o traje para trabalhar no sábado, eu acho que tem que ser custo da empresa. Não, eu acho que, cara, a gente tava falando de um passo além já. Eu acho que o cara dividir as contas lá, a internet e tal, já é depois. Eu acho que o primeiro passo para tu ter essa mentalidade de fazer da forma correta, ele parte de um salário dentro da tua empresa. E eu acho que quanto mais cedo tu pensar dessa forma, mais fácil é disso acontecer. Eu acredito que a melhor opção é um salário fixo, pago por ti mesmo. Ah, mas sou só eu faço tudo e tal, não sei o quê. Beleza, define ali. Cara, sei lá, quanto é que eu preciso pra viver? Legal, assim, é R$3.000, R$2.000. Lá no início, o cara com 18 anos lá, sei lá, mora com os pais ainda, pô, eu preciso de R$1.500 pra fazer minhas coisinhas. Cara, é isso aí que tu vai gastar por mês, o resto é tudo da empresa. Esse é o primeiro passo a se dar. Sabe qual que é o primeiro passo, Pedro? O primeiro passo é você, fotógrafo, virar Prime, porque o GoImage Prime é o programa de benefícios da GoImage que dá cashback, dá desconto,
tem frete grátis, tem galerias, tem todas as aulas do Academy, que tem trilhas incríveis. Então, não perde tempo, vire GoImage Prime e faça parte dessa grande comunidade. Mas complementando o que o Pedro falou ali, eu acho que a grande dúvida da galera, e o Pedro tem razão, né? O fotógrafo começa sozinho, então ele tem que entender, eu acho que ele é um sócio da empresa dele, mas ele é um funcionário da empresa dele ao mesmo tempo. Então, o prolabore dele tem que ser fixo para ele poder se organizar. Mas eu acho que a grande dúvida, e aí fica uma pergunta, porque eu, quando comecei na fotografia, eu vim de uma escola, sei lá, não tão comum hoje em dia, porque eu comecei numa faculdade de design e logo eu fui para uma pós-graduação em fotografia, era um curso avançado na SPM Porto Alegre. Eu já tinha o meu trabalho, que era músico e tocava e tal, então eu consegui me organizar de alguma maneira e para comprar meu equipamento. E aí vem a minha pergunta, como que aí o Vanassi tem toda a razão, a gente vive num país muito difícil, né? Equipamento fotográfico é uma coisa muito cara e ao contrário do que as pessoas acham, o fotógrafo, por exemplo, ele tem que tirar essa grana de algum lugar para poder começar a comprar seu equipamento e tal. Muitas vezes ele vem com esse dinheiro próprio e investe no seu equipamento para poder começar o seu negócio, investindo ali com seu dinheiro próprio, ele pega essa ideia de que o dinheiro próprio é que vai fazer o negócio dele e aí não tem essa educação financeira que a gente está colocando aqui, que vocês colocam tão bem aí. Qual seria a alternativa, de repente, para um fotógrafo que está começando, poder buscar recurso para investir na sua empresa, já com essa ideia de não ser um recurso pessoal e já não misturando as coisas, antes mesmo de... FGTS. Hoje bem que... Não? Não tem? Eu acho que a melhor maneira de financiar o trabalho, porque assim, no início é osso, o cara não tem câmera, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, né, fotógrafo. Muitos nem vontade de trabalhar tem, que dirá equipamento, né? Então, o que acontece? Como é bom ter lugar de fala, né? Como é bom ser fotógrafo, poder vai lá falar mal de fotógrafo, né? É uma delícia. Mas assim, tô brincando, né, gente? Você sabe que é entretenimento. A melhor maneira de financiar o trabalho é com o dinheiro do próprio cliente. Como assim? Eu explico. No início, mais do que nunca, nada é mais importante do que vender. Nada é mais importante do que prospectar e vender. Nada, cara, nada. Olha, de repente só um banho é mais importante, tá? Todo o resto tem que ser prospecção e venda. E você precisa buscar fechar bons trabalhos o mais cedo possível. Ontem a gente estava gravando com o Isma aqui, né? E ele nos falou que o que viabilizou ele mudar de mercado, ele sair dos casamentos e ir para um estúdio de 500 metros quadrados e começar a fotografar moda, foi o fato de ter conseguido fechar um grande contrato com a Calçados Pegada. Quando você consegue um grande contrato, você consegue financiar o teu desenvolvimento com o dinheiro do cliente. Eu sei que para muitos é distante essa história de um contrato com uma grande marca, né? Mas daí nós temos outras maneiras. Isso é no B2B, né? No B2C, né? No business to consumer, com o cliente final, a gente pode, por exemplo, fazer uma baita de uma campanha de inversão de risco com, sei lá, com uma escolinha infantil e fotografar 400 crianças, entendeu? E você tem que pensar que você mais do que nunca precisa fazer, pelo menos, você tem que acertar uma bola na veia, eu falo, né? Sabe o cara tá jogando bola? Acertar uma bola na veia é o quê? Pegar um grande trabalho. Cara, peguei uma escola com 500 crianças. Essa escola com 500 crianças vai fazer o teu tão sonhado capital de giro. É o que vai colocar o dinheiro para que a tua empresa funcione e mais viabilizar ainda que você consiga financiar o crescimento e outros projetos. Então, eu acho que o fotógrafo iniciante, a melhor maneira de ele se financiar seria assim, com o dinheiro do próprio cliente. Mas daí eu volto naquela questão do salário, né? Porque vai vir aqueles grandes trabalhos, né? Eu lembro quando eu comecei lá, eu precisava comprar uma lente. Pô, eu fiz um ensaiozão gestante que, cara, me viabilizou comprar aquela lente lá, mandei vir de fora e tal, não sei o que, beleza. Depois eu precisava reformar o meu escritório, aluguei uma sala, precisava reformar. Uns meses antes eu fechei o maior casamento da minha vida até então, deu 8 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. O cara pegou todos os livros, todas as coberturas, tudo. Se eu tivesse com aquela misturança de grana, que é o tema principal do vídeo, provavelmente... Tu não teria deixado o like. Se ele tivesse misturando dinheiro, ele não teria deixado o like. Agora, como você não tá, como você já tá estudando pra não misturar, eu te peço a gentileza. Eu sei que like a gente não pede, like a gente conquista, mas eu meio que imploro, né? Deixa o like aí pra gente, cara. Deixa o like. Se você não tá pagando nada por esses vídeos,
Você vai ficar muito feliz em nos ver aqui sempre, então deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de comentar o que você tá achando do vídeo até aqui. Se eu tivesse, sei lá, ganhei 3 mil reais naquele ensaio gestante lá, com livro e tal, não sei o quê. Eu sabia que pra viver eu precisava na época era 1.000 e poucos reais, assim, ou 10 anos atrás. Mesma coisa, quando eu fechei aquele contrato de 8 mil lá, eu precisava de 1.000 e pouco pra viver por mês, e o resto todo eu usei na reforma do meu escritóriozinho lá, porque eu tinha ciência que aquele dinheiro não era meu. Aquele montante, imagina o cara lá, começando essa carreira de fotografia, claro, o pessoal já me conhecia, enfim, eu trabalhava no outro estúdio e tal, mas num mês, botar 15 mil reais pra dentro no bolso, assim, com 23 anos, morando com o pai, sabe? Cara, pra mim aquilo ali era um negócio, eu não acreditava, só que eu naquela época eu já tinha a plena consciência que, cara, beleza, a minha empresa está faturando 15 mil reais. Eu tenho meu salário de 1.000 e pouco. E é com isso que o negócio vai acontecer. Então isso daí eu comecei a investir aonde? Na empresa. Ficou muito claro onde, para que lado ia cada dinheiro. Os 1.000 e poucos pro Pedro e o resto pra dentro da empresa. Mas, gente, deixa eu perguntar pra vocês, assim, qual que seria o primeiro passo, assim? Como é que vocês fazem pra separar? Na prática mesmo, assim, o que eu faço? Eu vou lá numa planilha, eu tenho um software, Como é que vocês separam o dinheiro da empresa das contas pessoais? Vocês classificam essas despesas? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Primeiro, eu acho que o CRM é uma das coisas que vai fazer alguma diferença para você ter um controle de como trabalhar. E depois é planilha, cara. Planilha, a gente fala planilha, tem uma galera, eu tenho um aluno que fala assim, nossa, eu não quero trabalhar com planilha, não quero... Eu acho que é a organização, o que é conta. A gente, quem tem CNPJ, já começa que tem duas contas, né? Tem uma conta empresarial, tem uma conta pessoal. No meu caso, eu faço exatamente o que o Pedro está falando. Eu sei exatamente o quanto eu preciso para viver e eu sei quanto a empresa tem de custo. Ultimamente eu troquei de estúdio, estou num estúdio maior, meu estúdio tem 200 metros quadrados, subiu o meu custo, mas eu continuo tendo que ganhar, subiu o meu custo. Então isso é empresa, meu custo de vida não subiu. Tenho muito organizado dessa forma, não é uma forma tradicional, nem super organizada, nem nada disso. Eu, inclusive, acho que eu não sou um cara super organizado financeiramente, deveria ter sido mais. E é uma das coisas que eu estou me aprofundando cada vez mais, porque chega no momento, tenho 20 anos de carreira, né? Chega no momento que você vai querendo dar passos financeiros mais altos na sua empresa, como foi a minha troca de estúdio, e eu acabei fazendo isso. Mas eu sempre fui um cara que organizei da seguinte forma, ó, tá entrando essa grana, eu almejo isso para minha empresa, a minha empresa tem esse custo, é isso que eu vou segurar, preciso desse giro, e a minha conta financeira pessoal é totalmente separada. E eu separo com planilha que eu falo ali, cara, é pastinhas de organização com texto, com Word de despesa e custo aí. E uma das coisas legais que eu aprendi, a grosso modo, graças a Deus tenho fotologia, por exemplo, que ajuda a galera nessa empreitada financeira como negócio, é entender, eu acho que o mais difícil é entender que ele vai ter um negócio que precisa ter um produto e um serviço de qualidade. Porque às vezes ele anda muito de um lado e aí não vai, porque falta qualidade, falta produto. E às vezes ele fica muito bom no seu produto, tem muita qualidade no seu serviço e falta essa gestão financeira aí que acaba atravancando e trazendo ele para trás. Porque uma das coisas que eu sempre digo, olha, para quem está começando ou quem está fazendo fotografia, equipamento é uma coisa que no começo ou para sua criatividade não faz diferença. Mas para facilitar a vida e para ter coisas no futuro diferentes, faz diferença sim. Você vai ter que fazer investimentos maiores para poder dar o passo mais para frente. Eu sou daqueles que nem 8 nem 80 com esse negócio, né? Mas dessa forma é a forma que eu consigo me organizar aqui. Separo as minhas contas dentro, tenho minhas planilhas aqui, financeiro, sei o que eu preciso para viver e o que a minha empresa tem de custo. E eu faço a minha empresa girar o suficiente para bancar o meu custo, para bancar o custo dela e para separar alguma coisa como fundo de reserva para a empresa e para o meu pessoal também separado. Eu acho que essa forma para mim sempre funcionou. Não sou um cara rico nem nada disso, mas eu giro um negócio, trabalho mais com empresa, porque eu trabalho com publicidade, e aí a ideia do Vanassi eu acho sensacional. E ainda digo uma coisa, né, Vanassi? Hoje em dia,
para quem tá começando, porque quando eu falei uma coisa muito parecida com o que tu falou, um aluno me perguntou, tá, mas é que eu não tenho equipamento, como é que eu vou construir portfólio? E eu falei, cara, hoje em dia tem tantas facilidades, por exemplo, para quem tá começando, você pega um trabalho grande, não tem a grana para comprar um equipamento melhor, pede um adiantamento, aluga. Quando que na minha época, em 20, 22 anos atrás, alguém ia ter a possibilidade de chegar e ligar para alguém e alugar um equipamento para trabalhar? Na minha época era muito difícil, porque ninguém queria nem emprestar um equipamento. Hoje ainda não empresta, né? Acho que a galera do casamento tem mais contato e se empresta mais. E eu fiz isso, porque quando eu fui dar um passo maior, eu criei mercado, né? Porque eu estudei para ser um fotógrafo de moda e de publicidade. Na minha cidade não tinha isso, e eu acabei entendendo que eu precisava criar o mercado na minha cidade, porque senão eu não ia trabalhar com isso. E lá em 2009 eu criei uma revista online de moda, chamada Santa Fashion, que todo mundo naquela época, a internet era meio carroça, todo mundo meio, não vai dar certo, não vai dar certo. Ela funcionou 3 anos, eu tinha 30 clientes recorrentes, virou uma produtora, acabei fotografando catálogos por conta disso. Eu criei uma mídia. Se as pessoas não tinham moda, elas precisavam ter, elas botavam dinheiro na TV, no rádio, por que não botar na internet? E eu criando essa mídia na época, consegui levar meu trabalho para frente, e eu me lembro que logo eu peguei um primeiro contato e já fiz, bom, aqui eu preciso disso. Eu não tinha grana para aquele tipo de equipamento que eu precisava realizar o negócio. Separei uma grana para alugar um equipamento. Aqui na minha cidade é muito... Aluguei de um brother, fui lá, fiz o trabalho, paguei as contas, entrou, e aí eu comecei a construir portfólio. Mas eu sempre acho, galera, que a gente fala muito em venda e tal, e eu acho que a galera confunde muito. Até acho que foi você, Vanassi, que deu uma palestra no Metamorfose sobre a diferença entre venda e marketing. Sim, fui eu. Porque tem uma galera que não sabe diferenciar as coisas, né? E a gente vive num mundo de propaganda, e esquece que venda não é marketing. São coisas completamente diferentes, e o pessoal foca nisso, guarda dinheiro às vezes, investe em marketing, não vende e não sabe por quê. Às vezes é porque não tem produto, às vezes é simplesmente porque não segura seus leads, não faz follow-up, não aprendeu a fazer a venda direta, não aprendeu a negociar. Eu falo, olha, até hoje eu uso um sistema, 20 anos, um sistema aqui, por exemplo, de inversão de risco. Os ensaios é inversão de risco. Meu cliente me pergunta quanto que custa. É o valor da minha foto, cara. Tu paga pela foto que você comprar. A diferença é que eu acho que eu cheguei num padrão onde eu estudo o suficiente que eu vou conseguir vender. Estudo o suficiente técnica fotográfica, estudo o suficiente arte e estudo o suficiente venda para poder chegar para o meu cliente e fazer ele entender que aquilo ali ele precisa. Porque hoje, se a gente não souber tudo isso, a IA vai lá e nos consome, né? A IA tá aí, eu sempre digo, a IA tá aí, nivela o fotógrafo de baixo e o fotógrafo médio, tudo no mesmo pacotão. Ela absorve tudo aquilo ali. Se você não tiver numa ponta em cima aqui, dificilmente você vai conseguir disputar com uma IA que é baratíssima ou qualquer um pode fazer em casa. E você que está nos assistindo, saiba que a GoImage é o único ecossistema fotográfico do Brasil, onde a gente tem diversas ferramentas, como o GoImage Academy, GoImage Pay, que são links de pagamento com taxas excelentes, além do GoImage Gallery, que faz com que você possa demonstrar o seu trabalho, faça com que os seus clientes façam o download a partir das galerias, além de todos os produtos físicos que a GoImage é especialista para você, fotógrafo, poder prosperar no seu negócio da fotografia. Então, saiba mais e venha para o GoImage Prime fazer parte dessa comunidade que só cresce no Brasil. Cara, tem uma coisa aqui, eu tava dando uma olhada no roteiro que o GP Treta fez pra nós aqui. GP Treta? Sabe que a gente tem o GP Treta, né, Léo? O GP Treta é o GPT que a gente criou, não foi o GP Treta que fez, mas eu criei uma deixa pra falar do GP Treta. O GP Treta é um GPT que eu criei pra colocar os nossos convidados do podcast em saia justa, entendeu? Uma parte aqui interessante pra gente encaminhar aqui, que é a coisa de separar os dinheiros, né? Tu que é um cara que tem muito dinheiro, tem muitas contas, tu pode dizer pra nós aí o que tu acha disso? O fotógrafo separar o dinheiro, eu ia dizer fisicamente, mas a conta no banco hoje ela tá na nuvem, né? Então seria separar em contas, separar de maneiras diferentes. Inclusive, até poderia ser feita a separação de CNPJ e CPF, né? Só que eu não sei se eu recomendaria isso pro amigo fotógrafo hoje, né? Se ele recebe no CNPJ, eu acho que ele deveria gastar no CNPJ também. Mas aí, obviamente, ele teria que falar com um contador, né? Porque agora, do jeito que a coisa tá ficando, meus amigos fotógrafos, a empresa
É que eu não sei se eu falar isso, eu não vou acabar com todo o vídeo. Mas assim, depois que você conseguir controlar o seu dinheiro, pense que a empresa vai ter que pagar colégio dos filhos, a gente vai ter que mudar qual é a composição de custos da empresa. Mas isso é papo para outro vídeo, né? Mas separar as contas, Cris, o que tu acha disso? Eu vou falar como a gente faz aqui na GoImage, tá? Que eu acho que é É claro que a estrutura aqui acaba sendo maior, mas ela é totalmente aplicável para o fotógrafo. Primeira coisa, eu classificaria as despesas. Eu acho que esse é um ponto crucial, sabe? O que é classificar as despesas? Porque a gente está falando aí de conta pessoa jurídica e despesas pessoais, tá? Mas aqui na empresa, por exemplo, a gente tem uma base de orçamento, onde a gente sabe o quanto o marketing gastou, o quanto o comercial gastou, o quanto a produção gastou. Então, por exemplo, o que dava para fazer? Estou lá no meu estúdio. Bom, uma das grandes contas, a central de contas é equipamento. Todo mês que você gastar com equipamento vai estar alocado naquela conta. Depois, todo o valor que você colocou em, sei lá, combustível, vai estar alocado naquela conta. Tudo isso dentro de uma grande conta que é o CNPJ. Então, imagina uma grande árvore estruturada, né? Você tem lá classificação das despesas, que eu estou falando, primeiro, separar pessoa física e separar pessoa jurídica. Mas dentro da pessoa jurídica, separar as despesas, classificar as despesas, colocar ela num grupo. Por que isso é importante? Porque daí eu começo a fazer duas análises que são bem simples de fazer. Uma que a gente chama de análise vertical e outra de análise horizontal. Cara, parece complicado, mas não é. A vertical é eu entender o quanto eu gastei a mais ou a menos de um mês para o outro. E a outra é eu entender em relação ao mesmo período do ano passado. Opa, no ano passado, nesse período, estava gastando mais em equipamento ou mais em combustível. Isso tudo vai nos dando uma clareza de onde a gente consegue melhorar. Só que se eu não tiver essa classificação, fica tudo bagunçado. Ah, eu gastei 200 de combustível nesse mês, no outro mês eu gastei 250, no outro mês 280. Às vezes, tu não percebe que você está gastando a mais. E ter essa análise pode ser percentual ou pode ser por valor mesmo, né? Eu acho que esse é um dos pontos que faz o fotógrafo entender o que vai sobrar lá na ponta, né? Para poder fazer essa reserva financeira. Opa, agora eu tenho uma reserva de emergência, que foi o que sobrou, mas olha só, eu preciso ter um plano de ação para diminuir a minha despesa de combustível, que vem aumentando ao longo do tempo. Eu sei que isso é chato, mas a gente, como adulto, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito, não só aquilo que a gente gosta, certo? Eu também não acho maravilhoso ficar olhando para contas, para relatórios todos os dias. Mas isso é o coração também da empresa, né? Tanto a parte da venda quanto a parte do caixa. E eu acho que o primeiro ponto, para a gente começar simples, separar o que é de ordem pessoal e ordem de empresa. Segundo ponto, vai lá numa planilha e diz assim, cara, isso aqui é combustível, mas tem uma análise horizontal, tem uma análise vertical. Analise o quanto os teus custos estão crescendo de um mês para o outro ou quanto os teus custos estão crescendo de um ano para o outro. Porque isso vai ajudar no quê? Na precificação. Se você não tem uma noção do quanto você está gastando, às vezes teu preço está defasado, aí teu lucro também não vem na mesma proporção. Então, cara, classificar as despesas é a coisa mais simples que tem e é a coisa que mais dá resultado para uma gestão financeira mais eficaz. Depois, lá na frente, a gente vai falar daí da questão de reforma tributária, de como é que foi um pouco do assunto que o Vanassi falou. Opa, vai ser interessante colocar tudo na conta jurídica. Aí é outro papo. Para o fotógrafo que está começando, para o fotógrafo que está um pouco desorganizado, entenda o que é despesa pessoal, o que é despesa da empresa e classifica as despesas. Para mim, isso é o beabá para ter uma gestão financeira mais eficiente. Claro, pessoal, que isso é o que a gente pensa, como a gente vê esse assunto. A gente quer saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Não esquece de comentar o vídeo. E, obviamente, como sempre, eu vou dar aquela enroladinha para você clicar em um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela e continuar os teus estudos sobre fotografia. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua confiança e a sua audiência.